Vamos à manchete principal do Mais Pecuária desta sexta-feira. Produtores de suínos de Santa Catarina se preparam para realizar um ato de protesto na terça-feira que vem, dia 29. Eles querem chamar a atenção para a grave crise econômica vivida no setor. Já falamos desse assunto aqui, mas vamos reforçar, porque com números é que a gente pode começar a entender a situação do produtor de suínos, não só de Santa Catarina, mas de todo o país. A manifestação será em Braço do Norte, que fica na região sudeste do estado, para baixo da capital, Florianópolis. Para os produtores, não é mais possível tocar a atividade com os altos custos de produção. E aí vamos repetir o número. Para fazer 1 quilo de carne, o custo é de R$ 8,00. Esse é o quilo do animal vivo, R$ 8,00. E o produtor recebe menos de R$ 5,00 pelo mesmo quilo. O atual prejuízo, segundo os produtores, principalmente para o suinocultor independente, passa de R$ 300. Ele vai vender o animal pronto para a indústria e ele já sai perdendo R$ 300. Esse é o prejuízo. Nós vamos conversar com o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, o Losivânio de Lorenzi, já está aqui conosco, fala de Concórdia, em Santa Catarina. Losivânio, muito boa tarde, muito obrigado pela sua gentileza de falar com o Mais Pecuária do canal do Boi. Como vai ser essa manifestação na terça-feira? Um minutinho. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Sim. É uma movimentação importante que a gente vai fazer, porque desde o ano passado estávamos levando ao governo, tanto estadual quanto federal, sobre os problemas que vinham ocorrendo na atividade suinícola para o produtor e até agora não aconteceu nada. Então a gente vai fazer esse manifesto, vamos distribuir em torno de 10 toneladas de carne para a população que passar por lá, tudo carne inspecionada, de qualidade, como é realmente a proteína animal de suínos. E vai ser um movimento interessante, importante, porque a gente vai mostrar a realidade do que o setor está vivendo, de propriedades sendo abandonadas, fechadas, né? Porque não tem mais como sustentar. É aquilo que você falou, são mais de R$ 300 de prejuízo. Tivemos em janeiro prejuízo chegando a R$ 400 por animal comercializado, e a gente vê os insumos subindo, como o milho e o soja, que é usado, o farelo na nutrição também, e aí fica a conta sempre para o produtor pagar. Então esse excedente de produção chegou a isso, e nós precisamos que o governo nos auxilie nesse momento, fazendo aquilo que a gente já solicitou para que possa sair, dar continuidade nessa atividade, esperando que venha um momento bom ali na frente, com as exportações que ainda estão abrindo e também um aumento no volume no mercado interno de per capita para o consumidor. Losivânio, nós estamos aqui com o nosso comentarista, o João Pedro Cuti Dias, que vai te fazer pergunta também. João. Boa tarde. Senhor Losivânio, nesse momento em que o suinocultor tem dificuldade até para comprar insumos para ele, milho, farelo de soja, etc., o custo dele está... como é que o governo não abriria um espaço para que a Conab comprasse um pouco dessa carne? Porque hoje está havendo um abate grande de matrizes, imagino que esteja acontecendo isso, um descarte de matrizes por parte desse suinocultor independente. Com esse descarte de matriz, aumenta a oferta de carne suína no mercado e derruba o preço da carne no mercado. Então isso é um círculo vicioso. O governo não teria condições de entrar no processo com recurso do Plano Safra, recurso para comercialização, de comprar um estoque, sei lá, 30, 40, 50 mil toneladas de carne e estocar essa carne, fazendo um tipo de uma CPR, quando daqui 120 dias, se o preço da carne reagisse nesse período e pagando os custos de estocagem e tal, o produtor poderia recomprar essa carne e vendê-la a um preço melhor daqui a 4, 5 meses. É uma alternativa. O senhor falou muito bem com relação a essa questão, que está aumentando muito o volume de carne no mercado justamente pelo abate de matrizes.
muitos produtores estão desistindo da atividade, vários produtores já mandaram vídeos que as propriedades estão praticamente vazias, estão terminando o ciclo, e é um problema muito grave isso, porque depois essas matrizes que deixam de produzir vai estar afetando aqueles frigoríficos que compram do mercado independente, que não tem a condição igual às indústrias e cooperativas de manter um modelo de produção, e isso vai acabar fechando também esses frigoríficos, faz com que também toda a cadeia da suinocultura, seja o transporte, agropecuária, vendedor de material genético, tudo isso vai sofrer e muito. Mas o governo ele alega que ele não tem condições de comprar para estocar em câmara fria, o governo não tem esse tipo de negócio, então essa é a dificuldade. O que a gente sempre pediu é que para o governo é que fosse liberado linhas de crédito onde o produtor pudesse se manter nessa atividade, mas a consciência também de todos os produtores, seja ele integrado, independente ou cooperado, de diminuir essa produção, porque isso começou há 3 anos atrás, quando a China teve o problema sanitário de peste suína africana e o mundo inteiro achou que iam só eles vender, só aquele país ou estado vender para a China, e todo mundo cresceu. E agora está aí a conta, por mais que no ano passado nós batemos recorde de exportação, e esse ano também está num volume bom, mas eu digo que nós temos 2 problemas, 2 condições na suinocultura. Nós temos uma suinocultura que vai muito bem, que exporta, que quem não é do agronegócio, ele olha e vê que está muito bem, pensa que o produtor está ganhando dinheiro. Por outro lado, esse excesso de produção está matando o produtor, porque hoje teve comercialização a R$ 4,00 com o custo de 8, porque justamente esse excedente está chegando no mercado, carcaça a R$ 8,00, então isso está matando o mercado cada vez mais. Porque nesse momento, eu acho que todas as alternativas que vocês pudessem fazer para aumentar, escoar essa produção, o número que se fala no mercado é que tem 300 mil toneladas em excesso, ou seja, houve mesmo que haja um pequeno aumento nas exportações esse ano, ainda sobraria mais de 300 mil toneladas. Com a abate matriz, com certeza, esse número pode até ser maior. O mercado hoje, por exemplo, hoje no mundo, tem muitas fundações preocupadas com a fome no mundo. E botam dinheiro grosso, 100, 200 milhões de dólares. Será que a carne suína nossa, que é uma proteína de alta qualidade, de baixo custo, 4, 5 dólares o quilo, ele não teria espaço para fazer um esforço junto com essas grandes fundações que estão levando alimento para a África e para a Ásia, e nesse momento é grave a situação, para escoar uma parte desse excesso que nós estamos vendo hoje? Para ser sincero, é algo que a gente não pensou, mas é uma alternativa, porque realmente tem todo esse volume de carne no mercado sobrando e a tendência é aumentar cada vez mais. E aquilo que a gente vê aqui no estado de Santa Catarina, como é o maior estado produtor, exportador, e a gente vê carne suína num preço realmente que não tem legumes e frutas que bate o preço da carne suína. A gente está vendendo aí abaixo de 7, 8 reais o quilo, pernil e paleta, então a gente vê que começou um programa maior de oferecer a carne suína num preço mais baixo. Eu vejo que aqui no Sul também vários restaurantes estão fazendo campanha de carne suína para ajudar esse setor, que ele é tão importante economicamente para muitos municípios e para o estado e para o país. É só olhar o que foi exportado ano passado. Então a gente tem que continuar mantendo esses produtores de elite, porque eles fazem com amor a atividade, trabalham 365 dias por ano, e é inadmissível você trabalhar mais que 8 horas por dia, o ano inteiro, e chegar ainda no final do mês, você tirar dinheiro, que é o que o pessoal está vendendo capital, para manter os animais consumindo aquilo que precisa, porque senão, se ele abandona a propriedade, ele vai preso por maus tratos aos animais. Então, você veja a situação que nós chegamos. Às vezes não tem dinheiro para botar o rancho dentro de casa para a família, mas tem que alimentar os animais lá no chiqueiro. Então, é realmente desastrosa a situação e desesperadora o que nós estamos vivendo. Por isso que esse movimento de terça-feira é um movimento não só de Santa Catarina, mas de todo o Brasil, para fazer essa distribuição de carne, para mostrar a qualidade da nossa carne e também o momento atual, o tempo que nós estamos vivendo, que já são 16 meses de crise no setor do independente. Senhor Losivano, vamos falar do outro lado da questão. Nós falamos da comercialização, tem essas alternativas, né? Essa possibilidade de ganhar mercados que não foram pensados, mas o outro lado, o custo de produção, que está bastante pressionado por milho e por farelo de soja, que são elementos, insumos básicos na produção.
alternativas para o custo de produção diminuir com outro tipo de alimento. É possível pensar numa situação como essa? Porque com essa guerra que nós estamos vivendo no leste europeu, hoje já há uma busca maior até do que já tinha antes para fertilizantes alternativos, porque a depender do potássio de outros importados, nós vamos ter sempre problemas. O risco é grande. No caso do custo de produção, não há alternativas para alimentar os animais? Vocês pensaram nisso e em quê? Na verdade, o governo ano passado fez um programa sobre cereais de inverno, mas só que o que acontece? Quando um produto sobe, vamos dar um exemplo do combustível, subiu o petróleo, subiu a gasolina, mas subiu o etanol, que não tem nada a ver com o petróleo. Então, vem o oportunismo de mercado. O trigo, ano passado, ele estava num preço mais baixo, mas quando veio o preço dos grãos subindo, aí o milho também, o que aconteceu? Ele entrou na paridade do milho, então não viabilizava comprar o trigo porque ele não dava o mesmo rendimento, então ele tinha que ser no mínimo 12% mais barato que o milho e essa conversão não acontecia. Então eu vejo que todo mundo que produz alguma coisa, ele quer ganhar e ele equipara o produto dele com o semelhante ao outro, então a gente não vê uma oportunidade de melhorar isso. Falou-se muito na Embrapa desenvolver outras tecnologias também aí de produção para aumentar a produtividade, mas que não está resolvendo. E eu sei que em 2020 nós fizemos uma reunião com a ministra em outubro e ela tinha essa preocupação realmente dos grãos, porque nós já tínhamos um estoque de passagem baixo e nós tivemos seca 2 anos consecutivos aqui no estado, que não produzimos muito, mas produzimos a metade daquilo que era consumido e agora então temos que importar 70% ou até mais daquilo que consumiu. No Rio Grande, o Mato Grosso e o Paraná também tiveram problemas, além do Paraguai e a Argentina. Então nós estamos realmente num tempo muito difícil e para piorar ainda veio essa guerra que pode complicar ainda mais o mercado internacional e nós vamos pagar a conta. Então o que eu vejo realmente, temos que equalizar a produção versus consumo interno e exportação para melhorar o preço pago ao produtor, porque nós temos 3 fatores que estão incomodando, que é a questão do alto custo de produção, excesso de produção em preço baixo e a inflação aí que está na casa dos 2 dígitos já. Então essas coisas todas vai complicar ainda mais, porque o consumidor que tem baixa renda e perdeu o poder aquisitivo com a inflação, também vai buscar outras alternativas de consumo, e não dá nem mais dizer frutas e legumes, porque está mais caro até da carne suína. O senhor Luciano, aqui nós sempre entrevistávamos um colega seu que produz suínos aqui no Mato Grosso do Sul, e esse aí comentava da qualidade do sorgo como alternativa de alimentação para suínos. Aqui no Centro-Oeste tem alguns milhões de hectares que ficam disponíveis, ou seja, passou da época ideal de plantar o milho segunda safra, o sorgo seria uma alternativa. Hoje, com essa BR do Marco, que é a questão da possibilidade de usar navios para fazer cabotagem, ficaria um custo, não digo barato, mas ficaria um pouco mais razoável, uma alternativa. É algo que eu acho que os senhores deveriam começar a conversar com os colegas seus aqui, com os produtores aqui do Centro-Oeste, na alternativa de produzir sorgo, também sorgo para criar mais uma alternativa. Porque o senhor falou, é verdadeiro. O Brasil está exportando trigo. Por incrível que pareça, nós somos um país que está exportando trigo. Se olhar a tabela do Ministério da Indústria e Comércio, nós estamos mais de 3 milhões de toneladas exportadas. Ou seja, o trigo seria uma alternativa até, porque imagino que esse trigo que está sendo exportado não deve ser para panificação, deve ser para ração também. Aqui no Centro-Oeste você teria um espaço grande para o sorgo, nessas áreas de soja que colhem um pouco mais tarde, que não é possível plantar o milho. Eu acredito que talvez nessa linha seria a possibilidade, porque por cabotagem fica mais barato do que o frete rodoviário, né, transportar de lá. Porque quando o Neri Geller foi ministro da Agricultura, nós tentamos fazer parcerias ali com produtores do Mato Grosso, porque ele reclamava que o preço do grão lá era barato. Só que quando a gente olhava o posto em Santa Catarina, ficava mais caro do que comprar por aqui também. Então essa é a dificuldade, é muita burocracia no nosso país para isso e uma carga tributária muito grande sobre tudo que a gente vai fazer. Impostos aí entre estados que se diferenciam, então tudo isso vira custo e quem paga sempre é o produtor. Infelizmente é assim que funciona. Pode ser uma alternativa futura sim, mas eu vejo que
o que está acontecendo hoje na atividade, porque se nós olharmos a produção do ano passado de carne suína, 4.800.000 toneladas, era para chegar em 2027 no mercado. Então nós estamos 6 anos na frente. E eu sempre falo que o nosso produtor, ele tem um defeito muito grande, que ao mesmo tempo é uma qualidade. O defeito é dele não guardar dinheiro no banco, e a qualidade é dele investir cada vez mais para ver a propriedade cada vez mais próspera. E quando vem uma crise dessa, ele não tem mais gordura para queimar, como a gente fala na gíria dentro da atividade. Então eu vejo que hoje muitos, para não perder o patrimônio, estão parando a atividade, e alguns outros estão acreditando ainda na atividade e estão vendendo patrimônio. Então é uma decisão difícil de fazer e muito mais difícil ainda de acertar. Mas são alternativas que nós chegamos no momento que tanto indústrias, cooperativas e produtores independentes têm que se juntar e montar uma estratégia para que a gente ajuste esse mercado e ali na frente não aconteça mais isso. Porque o que nós precisamos é ter garantia de rentabilidade e qualidade de vida no meio rural. Ninguém quer ficar rico, milionário no meio rural para depois abandonar tudo e curtir férias eternamente, mas ele quer ter qualidade de vida, quer ter condições de manter, de pagar a faculdade para os filhos estudar, para fazer a sucessão familiar que tanto se fala, porque hoje quem está no meio urbano é muito difícil lá tocar uma propriedade rural, porque acostumou a trabalhar 8 horas por dia, ter todos os direitos garantidos, sábado e domingo de folga, 30 dias de férias, enquanto que o produtor que está lá dando um duro danado, ele só pensa em pagar as contas, e às vezes chamam ele de velhaco, mas é porque a atividade não remunerou para ele acertar o compromisso que ele assumiu. Então essa é a maior dor que nós vimos hoje no meio rural. E eu sempre digo que se eu sou taxista ou caminhoneiro, eu quero desistir da atividade, eu vendo aquele bem que eu tenho e perco talvez 20%, 30% do valor do mercado. Agora, o que o produtor vai vender com a estrutura que está alocada lá em cima da propriedade dele, às vezes de gerações que com muito suor foram construindo e agora tiram todos os animais de lá dentro, o que ele vai fazer com isso aí? Arrancar cada telha, cada tijolo, cada prego, cada ferro que está lá, ele não tem condições de recuperar nada. Então, realmente, é de chorar de você ver todo dia aquela propriedade parada, que foi fruto de muito suor ali. Então, realmente, é uma situação triste e a gente lamenta muito. Por isso que a gente implora aos nossos governantes para que vamos achar uma saída juntos para que essa atividade continue. Olha o que o Brasil produz de alimentos hoje, olhando dentro dessa atividade da proteína da carne suína. Quantas divisas vêm para cá? Para o setor estar abandonado desse jeito. Então, nós não podemos admitir isso. E o que a gente vê hoje, com todo respeito aos bons, mas tem muitos que só estão em campanha. Agora, então, vão usar o microfone para falar da atividade, pensando em bater nas costas, depois, olha, eu te ajudei, fui lá e critiquei, fui lá, ajudei. Então, é isso que a gente não pode mais ver acontecer. Está na hora dessa classe política olhar para quem trabalha, porque se eles estão lá com as regalias merecidas pelo cargo que ocupam, mas estão lá através do nosso suor dos impostos. E é isso que eles têm que reconhecer. Eu sei que eles não gostam quando eu falo disso, mas é a realidade. Eu sou peão dos produtores por ser presidente da CCS. E eles são peão nosso porque estão lá eleitos por nós. Quando a gente contrata um funcionário para trabalhar, ele tem que dar o melhor de si para a nossa empresa prosperar. E assim é a Empresa Brasil. Senadores, deputados, estaduais, federais, prefeitos, governadores, vereadores, é isso que eles têm que olhar, mas não olham. E a nossa sociedade, às vezes, não se interessa por política, por isso que a gente sofre a cada dia pelas mazelas que acontecem lá no Congresso, no Senado, enfim, em qualquer lugar público. Nós precisamos olhar diferente para isso. Então, desculpa o meu desabafo aqui, mas é que a gente não consegue mais ouvir e não ter o que fazer quando um produtor liga e diz, olha, Losivânio, eu não tenho mais comida para dar para os animais, eu não tenho mais condições de tratar a minha família, eu estou aqui com uma granja com 5.000 suínos dentro e não acho ninguém para vender, o que eu faço? Me ajuda. Infelizmente, não tem a varinha mágica para bater na cabeça do cidadão e dizer, não, está resolvido o problema. Então, é esse o apelo que eu faço. Isso nós já viemos trazendo há muito tempo. Dia 12 de janeiro, tivemos com a ministra em Chapecó, levando essa situação, veio ali para visitar sobre a seca nos vários estados e passou por Santa Catarina também, mas até agora, estamos já em abril, a semana que vem, e não tem nada. Então não dá para no discurso falar e até chegar no produtor não chega, e quando chega 10% às vezes daquilo que falou. Então não tem mais como a gente trabalhar desse jeito, e não estamos produzindo droga, estamos produzindo comida, é o essencial para a vida, então é esse apelo que a gente faz para os nossos políticos. Concordo com o senhor em número, gênero e grau. O senhor Losivânio de Lourenço, que é o presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos,
Fica a nossa solidariedade ao senhor, aos produtores de Santa Catarina, do Brasil, e a gente espera que esses apelos que são feitos, e esse apelo que o senhor está fazendo aqui agora, possa chegar até cada representante da política do Brasil inteiro, porque é muito bom chegar e dizer assim, ó, produtor de suíno, continua produzindo, você é muito importante, você abastece a nossa mesa. É muito legal fazer isso, força suinocultor. Mas a gente está entendendo que esse tipo de discurso não funciona. Tomara que esse pleito tenha resultado, tenha sucesso. E aqui nós estamos à disposição, Canal do Boi, programa Mais Pecuária, para levar essa mensagem do suinocultor a todo o Brasil. Muito obrigado, presidente. Agradeço não só em nome dos produtores de suínos catarinenses, mas de todo o Brasil pelo espaço. Um abraço a vocês, até uma outra oportunidade. Muito obrigado. João, acho que não precisa comentar o que ele disse, né? Não, ele foi muito sincero e, infelizmente, há quanto tempo a gente comenta isso aqui, né? Que essa situação ia chegar a esse estágio. A curto prazo não há nenhuma perspectiva de redução de custo. Se você olhar os preços do milho, do farelo de soja, não tem. E quando você tem um descarte de matriz, você aumenta a oferta de carne. Aumenta a oferta de carne e deprime o preço. A única maneira é enxugar um pouco essa oferta, aquelas conversas que nós fizemos com ele. Ou seja, o governo entrar e fazer um estoque. Já fez no passado estoque de carne no governo. Ele contrata o frigorífico, compra do frigorífico e paga uma estocagem para ficar um certo tempo lá. É uma das maneiras. E outra coisa é tentar achar outros mercados para poder desovar esse estoque aí. É isso aí.